tema da nossa aula de hoje será plano de carreira. Bem, pessoal, pensando na perspectiva de plano de carreira, conforme o próprio nome já diz, é quando você constrói um planejamento para a carreira. E esse planejamento pode ser um planejamento pessoal, ou seja, cada um de vocês podem construir um plano de carreira próprio, que é o ideal, que é algo que deve ser almejado por parte de vocês, mas as empresas também possuem o plano de carreira para os seus colaboradores. Muitas empresas desenvolvem o seu plano de carreira, ou chamado plano de cargos e salários, é um nome alternativo, porém está caindo em desuso. O plano de carreira ele é mais predominante, plano de desenvolvimento de carreira. Então, são políticas que as empresas passam a adotar no sentido de motivar o colaborador, no sentido de desenvolver um caminho possível para o colaborador percorrer dentro da empresa. Ou seja, a empresa ela detém um conhecimento que ela deseja manter-se no mercado, desenvolver novos produtos, oferecer serviços, porém ela não quer perder talentos, perder profissionais para o concorrente, para o mercado, uma vez que, se a empresa não tiver um plano de carreira, pode ser que esse profissional, que esse funcionário sinta-se desmotivado para estar dando continuidade na sua carreira profissional. Então, é muito comum as empresas adotarem planos de carreiras, e às vezes planos muito atrativos, para que o profissional escolha ficar naquela empresa, ficar naquela organização. É importante destacar que, conforme já havia visto anteriormente lá nas teorias da administração, quando a gente falava da teoria das relações humanas, observe bem que hoje o colaborador ele tem vários critérios para escolher um determinado emprego, para escolher determinada carreira, que vai além da remuneração financeira. Não somente a remuneração financeira é o aspecto principal, é o aspecto primordial. Existem outros elementos que precisam ser considerados. Flexibilidade no horário de trabalho, o próprio plano de carreira, reconhecimento, desafios, possibilidade de mudar de setor, subir na carreira, enfim, são N as possibilidades e os exemplos que podem, inclusive, constar dentro desse plano de carreira que nós estamos abordando. Pois bem, vocês hoje, numa perspectiva bastante pessoal, vocês trabalham para ter um emprego, vocês têm um emprego ou têm uma carreira? Observe, vocês têm um emprego ou têm uma carreira? Creio que muitos de vocês podem ter uma carreira numa empresa, que vocês entraram lá em determinado cargo, numa determinada posição, e a empresa possui uma política de crescimento, uma política que você pode escolher setores ou áreas para crescer dentro daquela organização, dentro daquela empresa, mas muitos profissionais estão apenas dentro de um emprego, eles só têm um emprego, ou seja, o que isso quer dizer? Está lá dentro da empresa, executando sua atividade, pode ser uma atividade complexa ou não, pode ser uma atividade extremamente simples, mas não existe nenhuma perspectiva de crescimento dentro daquela empresa. Talvez esse colaborador ele pode fazer um curso, ele pode desenvolver uma habilidade, uma competência, ele pode ter uma certa experiência em determinado setor, segmento, mas não existe possibilidade nenhuma dele desenvolver dentro da empresa, porque a empresa não tem um plano de carreira desenvolvido por seus colaboradores. Então, isso pode ser um elemento desmotivador para o colaborador. Ou seja, o colaborador pode falar, poxa, eu estou no emprego, mas não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Quer saber? Eu acho que eu vou buscar uma alternativa em termos de ocupação de emprego numa empresa que tem uma carreira, que eu possa traçar caminhos dentro da empresa para crescer tanto profissionalmente como também pessoalmente. Pois bem, então, pessoal, o plano de carreira, numa perspectiva empresarial, ele é um programa estruturado que estipula o caminho que cada funcionário vai percorrer dentro da organização. Então, ele determina as competências necessárias para cada posição hierárquica e também
qual é a expectativa da empresa em relação àquela posição. Ou seja, uma empresa que possui um plano de carreira bem estruturado, está lá. Se você entra como estagiário, você tem possibilidade depois de fazer um processo seletivo interno para assistente, para analista, ou você passa para trainee, depois você pode chegar à supervisão, gerência, diretor e assim por diante. Tem um plano bem estruturado, tem um caminho que o profissional pode vislumbrar, visualizar, falar, olha, nessa empresa, se eu seguir com os requisitos que eles exigem, cumprindo com todas as exigências que são determinadas dentro do plano de carreira, eu consigo subir e desenvolver dentro da empresa. Ao contrário de outras empresas que talvez não tenha isso estabelecido. Você pode até ter um crescimento na empresa, mas você vai ter muito em virtude da boa vontade do seu superior dentro de uma empresa que não tem plano de carreira. Ou seja, se o superior achar que você merece, ele concede você uma promoção. Já se o superior não achar isso, ele não vai conceder. Dentro do plano de carreira, é possível ter esse tipo de avaliação do seu superior, mas não somente ele determina isso. Talvez existam regras específicas que permitem você estar desenvolvendo dentro daquela carreira. E isso a gente pode dar inúmeros exemplos, tá, pessoal? Pegue aí os grandes bancos, eles sempre têm aí um plano de carreira determinado, as instituições públicas, o próprio Instituto Federal, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, tem-se um plano de carreira que o profissional ele pode iniciar suas atividades e, se ele for cumprindo os requisitos para cada subida de nível, para cada promoção, ele vai conseguindo atingir isso, obviamente, em virtude de um conjunto de variáveis. Mas é possível, ele consegue vislumbrar isso lá no início que ele começa as suas atividades dentro da organização. Pois bem, quais são os benefícios de um plano de carreira para a empresa? São inúmeros. Então, o primeiro deles, que a gente pode destacar, diminui os riscos. Quais são esses riscos? Vocês já viram falar de, fulano de tal é padrinho de ciclano, por isso que ele conseguiu o cargo X. Beltrano chegou na empresa, tem 6 meses e já conseguiu um cargo de gerência, sem nem conhecer o serviço, sem não ter muita competência para tal. Observe, quando a empresa tem um plano de carreira, ela consegue estabelecer algumas regras, algumas diretrizes. E por mais que exista essas iniciativas de tentar colocar um conhecido, do superior tentar vincular aquele profissional que é mais protegido dentro da empresa, existem alguns critérios, existem regras que, de certa forma, são de conhecimento de todos. Então, neste caso, vale muito a pena o plano de carreira, porque diminui o risco para a empresa começar, às vezes, colocar pessoas que não estão tão adequadas ou não são tão apropriadas naquele momento, não têm a competência necessária para determinados cargos. O plano de carreira já presume-se que esses riscos são diminuídos, porque às vezes exige uma qualificação, exige um tempo de experiência, exige uma habilidade específica, então consegue-se diminuir o risco através do plano de carreira. O outro ponto, diminui a rotatividade, ou seja, um plano de carreira, se o profissional entra numa empresa que tenha essa política, essa documentação, ele pode buscar, obviamente, desenvolver as suas habilidades, fazer os cursos necessários e específicos para chegar a ocupar determinado cargo. Então, diminui-se a rotatividade, uma vez que existe uma perspectiva futura para o colaborador. Não é aquele sujeito que só está empregado ali sem nenhum tipo de perspectiva de desenvolvimento naquela organização. Os colaboradores, normalmente, quando tem-se um plano de carreira, eles trabalham mais motivados. Por quê? Eles têm essa perspectiva de crescimento. Então, quando você não tem nenhuma perspectiva, a desmotivação ela pode chegar. Então, o plano de carreira também é um fator motivador. Um outro elemento, aumento da produtividade. Quando um plano de carreira ele é bem elaborado, ele é bem estabelecido, você pode exigir
características, atributos e habilidades específicas para determinado tipo de atividade. E, a partir do momento que tem pessoas adequadas para desenvolver aquela atividade, obviamente isso pode gerar maior produtividade. Ou seja, pessoas bem preparadas, elas desenvolvem suas atividades com mais zelo, elas conseguem melhor desempenho, melhor eficiência nessas atividades. Então, é um fator também que o plano de carreira mostra que pode favorecer esse aumento de produtividade. E, obviamente, a qualidade dos serviços. O plano de carreira exige para chegar à gerência, você tenha passado a todos os níveis dentro da organização. Isso o que representa? Representa que quem chegar a gerente vai conhecer todo o trabalho dos seus subordinados. Isso pode facilitar até mesmo na sua atividade de gerenciar a empresa. Pois bem, observem, o plano de carreira, muitas empresas, talvez por ter uma estrutura pequena, eles não priorizam o plano de carreira. E, às vezes, a rotatividade profissional é imensa, é gigantesca, e o sujeito na empresa, o gerente ou o dono da empresa aumenta o salário, às vezes um percentual pequeno para tentar motivar, e mesmo assim não consegue resolver o problema, aí vai verificar qual que é a questão. O profissional ele foi para uma outra empresa porque lá existia uma perspectiva de crescimento, existia plano de carreira que ele poderia estar subindo na empresa, ou poderia estar traçando o seu caminho dentro da empresa. Então, isso pode ser um elemento muito importante para você diminuir essa rotatividade. Aí tem uma figura bastante ilustrativa aí, o funcionário pedindo um plano de carreira para ele ter uma visão no futuro, se ele vai continuar na empresa, se vai buscar desenvolver-se profissionalmente dentro da empresa, e está lá o patrão falando, não posso desenvolver por causa da crise. Observem, pessoal, plano de carreira, isso pode ser sinônimo de eficiência dentro da empresa. Obviamente, um plano mal feito pode aumentar custos, mas um plano bem feito pode ser sinônimo tanto de eficiência quanto de eficácia. E isso favorecer a empresa no percorrer do seu caminho de desenvolvimento de seus produtos e serviços. Pois bem, o plano de carreira, pessoal, entendam que ele serve para atrair e reter talentos. Ou seja, se vocês tiverem a opção de escolher uma empresa para trabalhar em determinada função, mas essa empresa não tem nenhum tipo de plano, de programa, de política de desenvolvimento de carreira, enquanto uma outra empresa, pagando o mesmo salário, já tem todo um plano pré-estabelecido, você sabe que dali 2 anos você pode tentar uma vaga de supervisor, dali a 4 anos uma vaga de gerente, se você fizer os cursos X, você já vai ter um aumento de salário. Observe, isso faz toda uma diferença para quem está buscando um emprego, para quem está buscando se envolver profissionalmente com uma empresa que, obviamente, gere também retorno para aquela capacitação que o profissional faz, para aquele curso que aquele profissional investe para se qualificar mais. Então, ele normalmente vai buscar empregos em empresas onde oferecem mais a esse profissional. Não só estou falando apenas do aspecto financeiro, apesar dele ser também muito importante, mas de outros elementos também, que obviamente são muito relevantes para atrair os talentos, os melhores talentos para dentro das organizações. Pois bem, quais são os critérios para a promoção? Isso é um ponto que deve estar muito bem estabelecido no plano de carreira. Então, quando a empresa ela constrói um plano de carreira, constrói essa política, regras, ela vai querer disseminar essa política para todos, no sentido até mesmo de motivar, mostrar aos colaboradores que eles são valorizados, que se eles quiserem, eles conseguem crescer dentro daquela empresa. Mas quais são os critérios para promoção? Quais são os critérios para você mudar de nível dentro da empresa? Quais são os critérios para progressão na carreira dentro da empresa? Então, é preciso estabelecer. Então, normalmente, as empresas utilizam como critério escolaridade mínima. Então, para determinado cargo, você tem que ter graduação. Para outros cargos superiores, talvez você precise ter uma pós-graduação. Então, existe uma escolaridade mínima que é utilizada como critério dentro desses planos de carreira, experiência na função,
conforme eu já havia citado para vocês, talvez para você chegar no nível de gerência, você já tenha que ter passado por outras funções dentro da empresa. Essas funções mais operacionais, técnicas, e somente posteriormente você consegue chegar no nível, no cargo de gerência. Existe também tempo de empresa. Talvez para você chegar a diretor da empresa, tem que ter pelo menos 10 anos de atividade da empresa. São alguns critérios que não são fixos, não são regras, mas são as práticas do mercado. Então, se você pegar os planos de carreira de várias empresas, tempo de empresa, experiência, escolaridade, todos isso são os critérios adotados para construir esse plano de carreira para que o profissional tenha uma visão de toda a empresa e que, se for necessário, se ele desejar, ele consegue percorrer caminhos e ascender profissionalmente dentro dessa empresa. Avaliação de desempenho também é um outro critério que está sendo muito utilizado, ou seja, olha, para chegar a determinado cargo, você tem que ter a cada ano, a cada 6 meses, uma avaliação de desempenho com resultado acima de 70%, 80%. Isso pode ser um critério. Então, isso motiva o profissional que está desempenhando bem as suas atividades no presente, porque ele está vislumbrando uma progressão, uma promoção no futuro dentro da empresa, dentro daquela carreira empresarial. Então, é muito válido para trazer, obviamente, inclusive reforço, para trazer motivação para melhor produtividade e eficiência organizacional. Pois bem, qual que é o perfil do colaborador? Lembre-se, pessoal, de nada adianta criar um plano de carreira dentro da empresa, sendo que talvez é um plano de carreira para um perfil de colaborador diferente o qual você possui. Talvez você tenha um perfil de colaborador que são pessoas mais velhas, que têm uma outra perspectiva de vida, que não têm muita disposição para viajar pela empresa, preferem uma qualidade de vida junto à família. Aí, se vocês criarem, se a empresa criar um plano de carreira onde que é pontuado que o profissional, ao ascender na carreira, ele vai estar desenvolvendo, podendo viajar, podendo ir para outra unidade da empresa, talvez não é o que pensa o profissional. Então, pode ter um profissional mais velho que não tenha esse fato, esse elemento como um elemento motivador. Então, o plano de carreira pode estar um plano distorcido para aquele perfil de profissional. Então, se a gente for pensar em jovens, por exemplo, nós temos aí alguns elementos que são bastante comuns em termos de preferência dos jovens. Então, nós temos reinventar a cada dia, desafios dentro da empresa, isso pode motivar o jovem, cargos de liderança também pode ser um elemento motivador, o futuro mais estável, olha, no futuro você consegue chegar ao topo da carreira dentro da empresa, com maior estabilidade, trabalhar em uma única unidade, trabalhar na matriz, enfim, a empresa pode definir essas regras verificando o que o seu público, o que o seu perfil de colaborador opta, prefere, e faz isso com uma pesquisa dentro da empresa, a empresa consegue chegar a essas variáveis e determinar esses critérios com base no perfil. Realização profissional, entender o futuro desses jovens, o que eles buscam, um futuro mais da área tecnológica, como que a empresa pode oportunizar que esse profissional se desenvolva buscando essa perspectiva empresarial. Pois bem, só para destacar para vocês, essa é uma listagem atual digo que 2019, das melhores empresas para se trabalhar conforme dados da revista Época, o ranking da Época Negócios de 2019. Nós temos aqui as 5 melhores empresas, eleitas melhores empresas para se trabalhar, que é a Caterpillar, a Top Marine, a Márcia, a Magazine Luiza e a Dell. Observem, pessoal, essas empresas, todas elas, sem exceção, elas possuem, às vezes, planos de carreiras altamente sofisticados, outros planos mais simples, mas possuem uma perspectiva de desenvolvimento do profissional dentro daquela estrutura empresarial. Essa é uma constante. Então, observa que essas empresas, ela possui essa política de desenvolver e reter talentos para dentro da empresa.
E isso reflete, inclusive, nos seus resultados. Observe que nós temos outros organismos de ranqueamento, mas a Época Negócios é um, nós temos da Você S.A., dentre outros, que ranqueia as empresas a cada ano, só para verificar quais são as empresas na perspectiva do colaborador, as melhores empresas para se trabalhar, e isso é um ativo muito interessante. A empresa ela atua e trabalha para desenvolver isso, para valorizar inclusive sua marca conforme vai aumentando o seu nível do ranking. Isso pode ser estratégico para a organização e, obviamente, pode refletir diretamente nos seus resultados, inclusive financeiros. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, é importante que vocês reflitam. O que o trabalho deve proporcionar? Observem, a gente está trabalhando dentro de uma visão de empresa. O que o trabalho deve proporcionar ao meu colaborador? Então, nós podemos elencar diversos fatores, mas estabilidade financeira pode ser um importante elemento que a empresa deve focar para proporcionar isso ao seu colaborador, mas não é a única coisa. A realização e o prazer também é um outro elemento relativamente importante. Muitas pessoas, relatos, acredito que vocês possam relatar alguma coisa. Eu conheço um profissional que ele ganhava muito bem, mas ele não se sentia realizado na profissão, preferiu sair da empresa para ganhar menos, porque foi fazer o que ele gosta. Então, observe, são elementos que a empresa deve entender, compreender, para poder buscar desenvolver o melhor plano de carreira possível. Melhor qualidade de vida, flexibilização de horário de trabalho, uma série de questões que podem estar vinculadas a este elemento. Status e reconhecimento, tanto social quanto familiar, pode ser uma prioridade para determinado tipo de perfil de colaborador da empresa. Observe, são muitos elementos que podem estar contemplados dentro do plano de carreira. Então, invariavelmente, há sempre um fator que fala mais alto. Isso em virtude dos perfis diversos que nós temos de colaborador. Então, nós temos lá os que priorizam estabilidade financeira, então ele não quer se preocupar com dinheiro no futuro, quer sustentar a família, sair da situação financeira precária. Nós temos um outro perfil, que é da realização e prazer. Tende a fazer o que gosta da melhor forma, executar muito bem o que faz. Então, é o tipo de pessoa que fica mais feliz e com energia quando faz o que gosta. Nós temos os que priorizam a qualidade de vida, ou seja, muitos hoje priorizam obter uma boa qualidade de vida e tempo livre para aproveitar essa qualidade de vida. Então, de nada adianta, eu vou ter uma estabilidade financeira, eu vou poder morar num lugar bacana, vou poder disponibilizar de bens sofisticados, mas se a empresa exigir muita energia, se exigir muito tempo desse profissional, talvez ele não vai ter tempo de desfrutar do próprio recurso financeiro que ele ganhou da empresa. Então, quero ganhar bem e fazer o que gosto, mas sem qualidade de vida, nada adianta. Quero poder curtir a vida. E temos quem preocupa mais com status, reconhecimento, a posição dentro da empresa. Então, há os que colocam à frente o status e reconhecimento social e familiar. Quero ser importante, quero que meus filhos tenham orgulho de mim, quero que a família veja que venci. Então, é a prioridade desse outro perfil profissional. Observe, a empresa ela precisa compreender que tipo de profissional ela tem para construir um plano de carreira coerente com o profissional, com o colaborador que ela almeja. Então, pensando nessa perspectiva, o plano de carreira deve ser construído seguindo esses elementos e esses critérios. Pessoal, como último ponto, para que vocês pensem e reflitam, eu vou deixar também um material complementar para consulta de vocês. O planejamento profissional, além do plano de carreira que as empresas vêm desenvolvendo, vocês, enquanto colaboradores, vocês, enquanto profissionais, devem vislumbrar o que vocês pensam no futuro profissional de vocês. Eu quero ser um grande pesquisador no futuro, óbvio, ótimo.
Para você ser um grande pesquisador, você tem que subir alguns degraus, você tem que fazer um curso superior, você tem que fazer um curso, uma pós-graduação estrito sensu, tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, você tem que buscar uma instituição de excelência para desenvolver suas pesquisas. Então, tem todo um caminho que precisa ser percorrido para você atingir o almejado. Já você pretende entrar numa empresa multinacional do mercado, busque saber qual que é o plano de carreira dessa empresa, se ela possui esse plano de carreira, o que você pode direcionar em termos de ações, que curso que você deve fazer, qual que é a competência e habilidade que vocês devem desenvolver para vocês conseguirem estar aptos para ocupar aquele cargo. Então, é possível vocês traçarem um planejamento profissional, independente da empresa que vocês estejam, mas o que vocês almejam enquanto futuro profissional. Então, é possível vocês utilizar, inclusive, do plano de carreira das empresas para verificar e fazer comparações. Olha, é uma empresa que eu gostaria de estar trabalhando porque no plano de carreira eles priorizam tal fator. Ah, não, uma outra empresa que eu consigo ter uma independência financeira muito mais rápida do que a outra. Enfim, cada um de vocês pode elaborar o planejamento profissional, vislumbrando e utilizando, inclusive, como fonte de pesquisa, o plano de carreira das empresas. Bom, pessoal, então, o tema da aula de hoje foi esse. Em breve, nos vemos novamente. Obrigado.